Outubro de 1930 foi mês por demais turbulento. Acontecia naquele mês a chamada Revolução de 30, movimento armado que levou Getúlio Vargas ao poder. Foi neste mês de agitações políticas, de trabalho duro e de temores familiares que nasceu, na madrugada do dia 26 de outubro, uma menina saudável e de olhos espertos, a qual foi dado o nome de Maria Socorro de Oliveira. A família se mudara do sítio Baixo Verde, zona rural de Mangabeira, e morava então em Cedro. Alguns anos depois, já em 1936, nova mudança. A família partiu para Juazeiro, onde o pai trabalhava no comércio e a mãe fazia bordados. Os pais tinham o zelo de catequizar os filhos no caminho da fé, seguindo os preceitos da igreja. Inscreveram as filhas Maria Luísa e Socorro na preparação para o sacramento da primeira comunhão. Um dos fatores que motivaram a decisão de mudança para Juazeiro foi a possibilidade das crianças estudarem em boas escolas. Os pais, Glória e Pedro Luiz, eram sabedores da importância dos estudos e valorizavam o conhecimento como meio de evoluir na vida. Em 1937, as irmãs Maria Luísa e Socorro foram matriculadas no Grupo Escolar Padre Cícero, a primeira escola pública de Juazeiro, e iniciaram seus estudos naquela escola para a satisfação dos pais, pois o ensino era considerado muito bom, além de ter sólida formação católica. O progresso das jovens era notório, aprendiam rápido e demonstravam prazer nos estudos. Em 1941, a família voltou a morar em Cedro. As filhas estavam preparadas para aquela situação, pois possuíam uma espécie de maturidade precoce, dessas forjadas na necessidade e na escassez. Ambas compreendiam tudo e partilhavam da sintonia e confiança dos pais. Sua ajuda na casa era fundamental. Tão logo chegaram, as irmãs Maria Luísa e Socorro voltaram aos estudos, matriculando-se no grupo escolar de Cedro. Esmeravam-se nas disciplinas, sempre conseguindo notas altas, sendo elogiadas por suas professoras. O pai, Pedro Luiz, plantava bananas nas suas terras do sítio Baixo Verde e as levava para vender no comércio de Cedro. As filhas ajudavam na venda, acostumando-se na arte do comércio. Essa experiência de comércio caseiro talvez tenha sido marcante, especialmente para Socorro, no futuro uma exímia comerciante. Em Cedro, a razão de ser da casa era permitir que os filhos estudassem. As meninas prosperavam nas matérias e em poucos anos terminariam o curso primário. Logo seria a vez dos irmãos menores iniciarem-se nas letras com o suporte das irmãs. Socorro havia iniciado o curso primário em Juazeiro. Teve que enfrentar a mudança de cidade, de colégio e agora finalmente concluía-o em Cedro. Nesta época, quando se concluía o primário, havia uma avaliação obrigatória dos conhecimentos adquiridos. Era o famoso exame de admissão ao ginásio, uma espécie de vestibular. Em 1944, Socorro também concluiu o primário com louvor. Obteria o primeiro lugar no exame de admissão, sendo escalada como oradora na cerimônia de conclusão do curso. Foi um dia inesquecível para todos os familiares. A cerimônia contou com a presença de famílias, professores, alunos, autoridades. Os parentes estavam todos lá, os pais, irmãos, tios e primos. Socorro entrou no palco com o paraninfo, o senhor antenor, condutor do trem, vizinho e amigo dos seus pais, é então apresentada como primeiro lugar no exame de admissão e como oradora da turma. Todos aplaudem. Luiz Pedro e Glória na primeira fila, com o coração dilatado de orgulho. A professora cumprimenta a menina e a deixa sozinha no pequeno tablado. Os olhos do público ficam fixos na pequena Socorro. Ela olha em volta, respira fundo, apruma-se e inicia seu discurso, pronunciado de cor, com voz firme e melodiosa. Era um belo texto, bem escrito, enaltecendo o esforço do trabalho como fator de transformação na vida.
Seria o primeiro de muitos discursos que seria convidada a fazer em ocasiões especiais. A audiência estava calada, escutando atentamente a menina, admirando sua naturalidade e expressividade. Ao fim, aplaude com energia. Socorro ficou exultante. Terminada a cerimônia, a diretora chamou os pais para um particular. Tendo ao lado o então prefeito da cidade, parabenizaram o desempenho de Socorro e disseram que a menina era por demais inteligente, que tinha grande potencial e precisava continuar os estudos. Os pais ouviram com cuidado e entreolharam-se. Enfim, Pedro Luiz relatou com a franqueza habitual, não sem ar pesaroso e um tanto constrangido, de que não havia como dar continuidade aos estudos da jovem, pois teriam de enviá-la para cursar o ginasial em Crato, Iguatu ou Quixeramobim, e a família não possuía meios para bancar isso, infelizmente. E assim, de fato, foi. As meninas, Maria Luísa e Socorro, interromperam os estudos e não puderam cursar o ginasial. Apesar de tristes, conheciam bem as limitações das finanças da família e tinham consciência de que não podiam exigir tanto sacrifício dos pais. Teriam de seguir em frente, esperando que, a seu tempo e com fé em Deus, os caminhos se abrissem. E terminariam por se abrir, seguindo as vocações e os talentos de cada uma das irmãs. Socorro crescia e se mostrava uma mocinha articulada e dinâmica. Certamente por essas características pessoais, ela conseguiu uma colocação, ainda adolescente, no mesmo grupo escolar que estudara, ocupando o cargo de professora substituta, dando aulas de reforço e substituindo algum professor em caso de falta. Concluído o semestre em que exercer o magistério, mesmo sendo ainda uma adolescente, Socorro consegue emprego na coletoria estadual. Sua função era cobrar e arrecadar o chamado imposto sindical. O salário era por produção, equivalendo a 10% do que conseguisse recolher. No primeiro ano, Socorro trabalhou somente no comércio de cedro, mas sua eficiência na arrecadação motivou os superiores a ampliar sua área de trabalho, passando a fazer cobranças também na vizinha cidade de Vaza Alegre. Passou-se o ano de 1950 e depois o de 1951. Em Cedro, Socorro estava empregada, com salário que ajudava muito nas despesas da casa. Em 1952, uma grande provação, a morte do pai, que Socorro amava muito. A jovem Socorro era moça dotada de muitos predicados. De natureza curiosa, intensa e despachada, ela naturalmente cavava e descobria oportunidades que lhe chegavam como que procurando um meio de se realizar. E se, como diz o senso comum, aqueles que possuem a capacidade de aproveitar oportunidades são aqueles que têm as oportunidades, constatamos que estas se multiplicaram ao longo da vida desta bela e dinâmica jovem. Desde seu primeiro trabalho, ainda menina, quando assumiu a função de professora substituta no mesmo grupo escolar onde estudara, percebemos sua perseverança. Também quando fora contratada como cobradora de imposto sindical, ainda adolescente, arrecadando o tributo em Cedro e depois em Vaza Alegre, todos percebiam sua inteligência rápida e efetividade. Socorro possuía indiscutivelmente aqueles predicados tão importantes para gerar oportunidades, que ela agarrava com força de vontade e entusiasmo. Além do seu caráter diligente, Socorro era moça bonita, comunicativa, graciosa, de pele clara, rosto delicado, cabelos castanhos, gestos leves, andava sempre bem vestida e adornada com belos enfeites, compondo uma bela figura feminina. Era muito religiosa, dona de elevada autoestima e defendia com firmeza suas opiniões. Quando de suas viagens de trabalho a Vaza Alegre, costumava ficar hospedada na casa do primo Raimundo Luiz e sua esposa Maria Lousinha, de quem Socorro até o presente fala com admiração e bem-querer. O primo Raimundo Luiz era figura proeminente em Vaza Alegre, sendo um homem articulado nos meios sociais e políticos. Numa dessas estadas, percebendo o potencial e o dinamismo da prima, avisou que iria se mudar para Fortaleza com a família e que iria arranjar um emprego para ela no posto de saúde de Vaza Alegre.
Mas, para tanto, Socorro teria de ir à capital participar do curso prático de enfermagem para qualificar-se ao emprego. No início de 1955, lá estava Socorro em Fortaleza, na casa de Raimundo Luiz e Louzinha, para frequentar o curso que lhe abriria a nova oportunidade de trabalho, a mais importante da sua vida. Foi período em que, além do curso, pôde saborear a vida mais desenvolvida da capital cearense, cidade praiana e movimentada, comparada com o provincianismo de Cedro e de Vaz Alegre. Socorro foi à praia, visitou parentes, participou de festas elegantes e passeou no centro da cidade com suas lojas. Em maio de 1956, concluiria o curso e receberia sua diplomação e a carteira profissional, estando apta a partir dali, após nomeação, a assumir a função de visitadora sanitária, inicialmente num posto de saúde em Fortaleza e depois no posto de saúde de Vaz Alegre, onde alugou casa e passaria a morar em definitivo. Apesar da satisfação de estar com trabalho qualificado e ganhar seu próprio dinheiro, Socorro ressentia-se de estar longe da família.